para soluções da construção civil às construtoras e incorporadoras, que, na realidade, são elas que fomentam o mercado, né? Que incorporam, regularizam o imóvel, constroem para que possam ser financiados, né? Em que pese a Caixa financiar imóvel usado, mas o imóvel novo é muito bem aceito no mercado. E como é que quais são as linhas de crédito disponíveis para as construtoras e incorporadoras? Nós temos 4 linhas que eu vou colocá-las aqui. Então, vou colocar todas aqui na tela para facilitar a nossa visualização. A primeira delas, apoio à produção, que eu resumo tudo isso aí que está escrito em fluxo de caixa misto, onde a empresa reúne um limite de crédito que a Caixa coloca à sua disposição, independente se ele vai utilizar ou não, um aporte financeiro dele, que pode ser em obras ou até o terreno, e também a sua carteira de recebíveis e carteira de pessoas, de proponentes que vão financiar da Caixa, ou seja, fluxo de caixa misto. Eu vou esclarecer, dando exemplos de uma operação formatada, um exemplo real de uma operação formatada, visando aí elucidar essa linha apoio à produção, que é a mais procurada e é a que nós mais aplicamos no mercado. Depois nós temos a repasse fácil, que é a alocação de recursos, que eu intitulo ali de laudo único. E o que significa isso no que diz respeito ao fluxo de caixa? É o fluxo de caixa do incorporador, do construtor, ou seja, ele tem recursos e constrói ali várias unidades com seus recursos próprios. Concluindo essa construção, quando ele der entrada no Habite-se, ele já dá a entrada na Caixa para fazer a avaliação de todas as unidades. Dessa forma, ele vai ter um laudo único, onde ele tem a avaliação de todas as unidades, dispensando a visita dos engenheiros a cada financiamento, ou seja, todas as unidades já foram avaliadas, agilizando dessa forma o processo de financiamento. Nós temos ali na sequência o PEC, que é uma operação mais robusta, ou seja, quem já vem trabalhando com a Caixa e com o apoio à produção, onde a Caixa coloca à disposição da construtora, da empresa, né, incorporadora e construtora, um capital de giro. E à medida em que ele for desligando, que ele for vendendo as suas unidades, financiadas ou não pela Caixa, ele vai amortizando a sua dívida. E temos também o financiamento de imóvel comercial individual à pessoa jurídica, que são aquelas salas comerciais, escritórios, ou seja, para trazer aí a possibilidade da empresa adquirir a sua sede própria. Trazendo aqui um exemplo aqui, eu já basicamente falei bastante sobre o apoio à produção, mas eu reforço aqui com relação a como que é feita a composição do apoio à produção com ou sem financiamento PJ. Esse com ou sem eu deixo mais claro na sequência. Então, a Caixa trabalha aí com financiamento de 85% dos custos, sendo necessário, portanto, uma contrapartida com recursos próprios, podendo ser obra da construtora. Aí a Caixa exige, num período de 180 dias, ali que são as condições suspensivas, uma comercialização entre 20% a 30% das unidades financiadas ou não na Caixa. Se for financiada, o fluxo vai estar na Caixa; se não for financiada, o fluxo é uma carteira de recebíveis em que a construtora comprova para a Caixa. E aí, eu entro aqui, então, num exemplo prático, uma realidade de uma operação. E aí, para facilitar o entendimento,
eu trago essa operação para um valor de 10 milhões e 100 unidades, onde a Caixa, considerando o limite de crédito da empresa, o que é o limite de crédito? O GERIC, nós vamos falar dele ali na frente, avaliação de crédito comercial da empresa. A Caixa colocou à disposição da empresa, da construtora, 5 milhões de reais. Está aqui, né? Fatiado aqui nessa pizza. E pediu, lembrando ali do prazo de 6 meses, que em 6 meses ele apresentasse 15% de obra e 25% de famílias financiando na Caixa. Portanto, 25 famílias. E um aporte aí, o terreno, né, que já era da construtora, valia ali 10%. Portanto, essa formatação aqui nós formamos 100%. Agora, quando é que vem o apoio à produção com ou sem financiamento Caixa? Esses 50%, eles só estão colocados à disposição, mas não significa que o empresário vai utilizar esse recurso. Por quê? Isso é o momento que nós chamamos de momento zero, tá? Em que nós formatamos a operação e teremos 180 dias para que o empresário apresente ali a demanda mínima. Mas o que, de fato, na realidade, na maioria das vezes acontece? Quando nós assinamos o contrato, o empresário tem direito de colocar uma placa dizendo que o empreendimento é financiado pela Caixa. O que ocorre? Aquele ceticismo, aquela dúvida que as pessoas físicas, os adquirentes, com ou sem financiamento Caixa, tinha, à medida em que ele percebe, que ele descobre que aquele empreendimento é financiado com recurso da Caixa, ou seja, tem o nome da Caixa por trás disso, acompanhando, avaliando e cumprindo ali todo o fluxo de caixa, existe uma procura maior por financiamento das unidades pessoas físicas na Caixa. Ou seja, para as pessoas físicas, vai ser um imóvel na planta. E para a pessoa jurídica, um apoio à produção. Portanto, se a empresa, considerando toda essa equação que nós fizemos aqui, aumentar esse percentual que ela tinha prometido aqui, de 25%, ela aumentar em 50%, elevando o número de financiamentos a pessoas físicas na Caixa para 75%, ela não vai utilizar nenhum centavo do valor que a Caixa colocou à sua disposição. Tá? Então, é só uma operação para apoiar, para dar notoriedade ao financiamento à pessoa jurídica, mas para as pessoas físicas, ele é um imóvel na planta. Ou seja, a construtora vai construir com os recursos das pessoas físicas administrado pela Caixa. À medida em que vai se fazendo a medição da obra, o valor das pessoas físicas são liberados para a construtora e as pessoas físicas começam a pagar os juros de obra. E aí, reforçando aí sobre o laudo único, eu já esgotei bastante ali, mas traz aquela tranquilidade. Laudo único que tem validade de 1 ano, o empreendimento a partir de 2 unidades, o empresário tem condições de fazer com recursos próprios, mas depois ele quer financiar, quer avaliar tudo de uma vez, e ele avalia e todas as unidades ficam liberadas para os financiamentos individuais, sem a necessidade de revisitação de engenheiros a cada financiamento. Na assinatura do contrato também sobe ali a placa, né, do empreendimento, assinou o contrato, sobe a placa, dando notoriedade ao empreendimento, a participação da Caixa
e, consequentemente, acelerando as vendas com financiamento da Caixa. E aqui nós trazemos o plano empresário da construção civil. Como eu disse, ele é um capital de giro colocado à disposição e, de acordo com o rating da empresa, os ratings ele é composto aí por letras. Então, nós temos aí rating A, B e C. Então, um exemplo aqui de rating A, ele tem que ter uma composição de 20%, sendo necessariamente 20% de obra, pode ser só obra ou aporte financeiro, né, conforme os exemplos aqui. E aí, então, considerando o seu rating, a Caixa vai colocar um capital de giro à sua disposição. E aí, à medida que ele for construindo, ele pode vender essas unidades financiadas pela Caixa e quitando esse capital de giro que foi colocado à sua disposição. Assinado o contrato, também sobe a placa da Caixa, facilitando e viabilizando com maior velocidade os financiamentos por meio da Caixa. E aqui nós temos, que também é uma novidade, é a quarta aí das linhas de financiamento de imóvel comercial. É muito comum hoje uma construtora nos grandes centros construir ali um imóvel comercial onde embaixo existem as salas comerciais. Essas salas comerciais são financiadas às pessoas jurídicas, ou mesmo um prédio, né? Um prédio exclusivamente para office, onde são todos os apartamentos, todas as unidades são comerciais, portanto, todas as unidades são financiadas de forma individual a uma pessoa jurídica. Essa é uma linha que nós estamos operando aí há, no máximo, 2 anos, também um pouco adormecida ainda no mercado. Portanto, para financiar aí as suas salas comerciais, escritórios e suas sedes próprias. Eu falei ali na frente, ou melhor, ali atrás, né, sobre o GERIC, né? E é uma pergunta que vem geralmente quando a gente faz a exposição do tema. E agora, qual o próximo passo da construtora ou da incorporadora? Primeiro iniciar um relacionamento da Caixa, caso não tenha. Se tiver, ótimo, já está trabalhando com a Caixa. E aí, na sequência, pedir a avaliação de crédito da pessoa jurídica da construção civil, que nós chamamos aí carinhosamente de GERIC, tá? Então, a empresa precisa ter o GERIC para conhecer o seu limite de crédito comercial e também o seu limite de crédito de empreendimento, que é aquele limite que dá a informação de qual o valor máximo do custo que a empresa sustenta para financiar um empreendimento na Caixa. Tá? Então, depois disso, depois do GERIC, com avaliação de crédito em mãos, nós podemos conversar sobre o projeto. E aí, né, a Caixa possui ali no seu propósito, que é transformar a vida das pessoas. E a gente entende e finaliza com essa tela de toda a cadeia produtiva da construção civil, onde todos nós estamos aqui contemplados, mas com o objetivo de transformar a vida das famílias. Não existe transformação maior do que uma família sair de uma casa sem condições de habitabilidade e ir para uma casa financiada e sua, né? Uma casa velha para uma casa nova, ou até de uma condições de não ter de onde morar para uma casa própria. Então, essas são as minhas considerações.
eu agradeço aí a oportunidade de poder esclarecer sobre as linhas de crédito do novo Minha Casa Minha Vida e me coloco à disposição para conversarmos a respeito, caso tenham alguma pergunta a respeito. Nelson, eu tenho uma dúvida aqui, na verdade não é minha, né? É da maioria do pessoal que procura a gente na consultoria, né? Eu costumo dizer que para você ter o Geric, primeiro você tem que ter uma história, né? Não adianta você montar a empresa hoje e ir lá na caixa bater e querer o Geric, né? Primeiro você tem que montar. Me fala um pouco disso. É 1 ano, 2 anos? O que a Caixa avalia em princípio? Qual que é o time para eu chegar na Caixa e pedir um Geric? Muito bem. É realmente isso que acontece no dia a dia, né? Na sequência aí de alguma apresentação desse nível, as pessoas procuram a Caixa, então, para serem contempladas aí com o apoio à produção, né? Vamos rotular aí basicamente o apoio à produção, que é a primeira delas ali. Uhum. E o Geric, ele é primordial, necessário. E aí vem exatamente essa pergunta, Guerra, o que eu tenho que fazer, né, para ter o Geric? Primeiro é ter uma empresa constituída há pelo menos 2 anos, tá? Mas eu preciso estar faturando há pelo menos 2 anos? Olha, precisa ter pelo menos 2 balanços, né? Então, por exemplo, uma empresa constituída no ano passado, ele já tem o balanço do ano passado e ele fechando esse ano, ele vai ter um segundo balanço completo. Daí sim, nós temos condições de fazer uma análise de crédito da construção civil para essa empresa. Entendi. Ele é necessário mostrar uma história, né? Mostrar um faturamento, mostrar uma linha de evolução, né? Dos últimos 2 anos, né? Na verdade. Exatamente. Ah, Essa linha de evolução, eu quero abrir aqui um pouco o leque e você fique à vontade aí para me interromper. Nós, na Caixa, acabamos ali ajudando, orientando, que é o nosso papel, muitas empresas nesse sentido. Se nós três formos montar uma empresa aqui, eu, você e o Sérgio, nós vamos chegar no nosso contador e falar: ó, nós queremos montar uma empresa aqui de consultoria, vai. Aí ele vai perguntar para nós assim: qual que é o capital social? Nós vamos devolver a pergunta e vamos dizer para ele: qual que é o mínimo? Aí ele vai dizer o mínimo, que eu não sei qual é hoje, mas ele vai dizer para nós qual que é o mínimo. Aí nós vamos olhar um para o outro e falar assim: bom, numa emergência a gente vai, esse mínimo aí que ele falou, dividido aqui por 3, nós vamos ter isso na carteira ou isso no banco. Então, a gente constitui a empresa com esse valor. Esse é um dos grandes problemas, porque nunca mais, né, dentro desse mesmo exemplo, nunca mais nós vamos olhar para aquele valor. E aí a nossa empresa ela vai ser muito bem sucedida, vai dar muito lucro e todo ano nós vamos dividir o lucro. Nós não vamos aumentar o capital social da empresa. uhum. Ou seja, nós vamos sangrar a nossa empresa, né? Nós não vamos ter o cuidado com a nossa empresa. E a análise de crédito, o Geric, ele faz uma análise bem assim. Não, são sócios preocupados com a empresa ou sócios não preocupados com a empresa. Ele só quer sangrar a empresa. Ou seja, tudo que a empresa dá, ele pega para ele. Ele não aumenta o seu capital. Então, o primeiro ponto que nós orientamos, e sobretudo quando a gente sai de uma pauta dessa, de uma apresentação dessa, é exatamente isso. Converse com o seu contador sobre o capital social da sua empresa. Como é que ele está? E veja, considerando o balanço anterior e a sua situação atual, né, porque você vai ter bens, quanto que você pode elevar. É por isso que o patrimônio líquido ali ele vem do lado direito. Né? Porque você não pode simplesmente falar para o seu contador: olha, aumenta para 1 milhão.
Tá, mas onde é que está esse 1 milhão? Está no banco? Está no seu bolso? Ele é um bem? Então, primeiro ponto a ser verificado, capital social. Segundo ponto, faturamento. Faturar regularmente e emitir nota. É sabido que, para vender um financiamento, vender um imóvel financiado pela Caixa com recurso do Fundo de Garantia, tem que ser construído por pessoa jurídica. Tá? Já é uma oportunidade. Se não for do Fundo de Garantia, não é obrigatório. Mas, ou seja, realmente faturar tudo aquilo que passar por aquela pessoa jurídica. E não faturar ali o chamado meia nota ou fazer um menor valor. Ter uma realidade da empresa. Ainda que você vá ter que pagar um pouquinho mais de imposto, mas aquilo é a realidade. E um terceiro ponto que nós chamamos a atenção é a questão do endividamento. Existe uma preocupação em as empresas não virar o ano devendo. Não tem nenhum problema você dever, ter uma dívida, desde que aquilo esteja de acordo com o seu fluxo de caixa. Mas muitas vezes você vende num prazo maior do que aquilo que você compra. Então, você compra ali para pagar em 90 dias e vende para pagar em 120, para receber em 120 dias. Equacionar essa situação, ou seja, ter dívida de acordo com o seu fluxo de caixa, de acordo com a sua capacidade financeira, que ela comprometa pouco o seu fluxo de caixa por mês, de acordo com o seu faturamento. Ou seja, comprar e vender parcelado, mais ou menos, nos mesmos prazos. São 3 orientações básicas que nós prestamos às empresas que estão começando ou começaram há algum tempo e deixaram ali as suas informações adormecidas e que agora querem vir para a Caixa. Sempre é tempo, porque a partir de 2 unidades, uma das telas ali eu cheguei a mostrar rapidamente, a partir de 2 unidades já é possível fazer um apoio à produção ou uma alocação de recursos. Inclusive, a Lei 14.382 trouxe a possibilidade das casas isoladas, né? Então, também existe essa condição, que eu acho que a Caixa também já se adequou a essa situação também, né? De 1 ou 2 casas isoladas e, eventualmente, poder também usar esse recurso. Sim, as construtoras, elas constroem isoladamente, ela faz ali a casa. O que ocorre, falando aí juntando, a sua fala com a linha apoio à produção, é que nós temos a relação, quando você constrói a casa isolada, então vou pegar aqui um exemplo de um construtor, ele é PJ, e ele constrói para 10 famílias, basicamente numa mesma área. Ele foi ali, fez uma parceria com um incorporador, e ele vai construir 10 casas, na mesma área, aquilo que nós chamamos carinhosamente no interior de quarteirão. Qual que é o risco que ele tem? O financiamento dessas 10 famílias, ele é individual. As medições são individuais. Logo, o crédito dessas medições, ele vai ser feito na conta da pessoa física. E a pessoa física tem que pagar a pessoa jurídica. E aí existe uma relação de confiança. Foi lá, o engenheiro mediu e devolve. Mas, assim, o risco é muito grande, porque pode haver uma confusão do fluxo de caixa dessa pessoa física e, de repente, essa pessoa física não acertar ali com a pessoa jurídica. Quando você traz isso para o apoio à produção, ou seja, o financiamento à pessoa, o apoio à produção em que você coloca, é um fluxo de caixa misto, o financiamento continua sendo na pessoa física, só que à medida em que você faz a medição, o crédito cai na pessoa jurídica. Tá? A pessoa física só acompanha a sua obra e paga os juros de obra. Então, isso mitiga muito o risco para a pessoa jurídica. É por isso que a gente faz esses eventos, essas divulgações, procurando trazer
aquilo que nós chamamos de construtores individuais, né, que são pessoas jurídicas, mas eles constroem individualmente para construir na linha do apoio à produção. E, falando do apoio à produção, existe uma preocupação quando a gente coloca uma linha de crédito à disposição, que é aquele limite ali que eu fiz ali no desenho da pizza, se ele já vai começar a pagar juros. Não. Ele vai pagar juros caso ele venha a utilizar. E, na maioria das vezes, ele não utiliza, porque as pessoas físicas é que acabam fazendo os financiamentos. Ou seja, imóvel na planta para as pessoas físicas, administração pela pessoa jurídica e controle do fluxo de caixa da Caixa. Nessa avaliação, eu percebo na documentação que a gente tem que encaminhar e tudo mais, existe uma situação que eu sempre coloco também para os incorporadores, que é a questão da estrutura da empresa. Como ela se organiza. Vamos falar hoje no sistema nosso, vamos falar do ISD, né? Hoje, um sistema de compliance dentro da empresa. A Caixa, ela avalia, além dessas questões de balanço, de capacidade, ela avalia também a estrutura interna da empresa, ela verifica, por exemplo, como é que ele faz o controle, ele tem um RP, ele não tem um RP, ele tem um sistema de compliance, não tem. É claro que as pequenas empresas hoje elas estão iniciando ainda, né? Mas o fato dela ter isso ajuda na avaliação ou não? Falando em avaliações, vamos dividir em três. Avaliação de crédito, que é única e exclusivamente, vamos chamar de números, tá? Aí nós temos a avaliação técnica, que é a avaliação de engenharia. A empresa pede, define um valor que ela quer, de acordo com o seu custo, que ela quer comercializar o imóvel, e a Caixa vai ali fazer a avaliação técnica, além da estrutura, né, se aquela estrutura está adequada de acordo com as normas as normas brasileiras, né? E a avaliação jurídica. Tudo isso é levado a um comitê de crédito. Tá? Então, nessa avaliação jurídica, que é a avaliação da documentação, que juntando com a avaliação de crédito, que é só números, existe sim uma definição com relação ao crédito. Agora, o crédito em si, o limite de crédito em si, números, é embasado somente nos números. Agora, a definição do crédito por autoridades competentes, autoridades superiores competentes, aí sim ela leva em consideração as mais diversas certificações, as regras de compliance, né? E, aproveitando, para uma empresa, uma construtora, ter um financiamento de apoio à produção à Caixa com recurso do Fundo de Garantia, tem uma certificação que é o PBQPH, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade Habitacional, que ela é obrigatória quando for financiado pela Caixa. Então, é uma soma, né? Uma soma aí de números com certificações, com regras, que acaba melhorando o patamar até de visibilidade da sociedade e, evidentemente, das instituições financeiras. Perfeito. Quer? O Nelson, dentro da vivência nossa, quase que diária aqui, junto a incorporadores, construtores, investidores que percebem no mercado imobiliário também uma equação interessante para aplicar seus investimentos, a gente sempre deixa para esse empresário ou esse empreendedor uma esteira de atendimentos que ele tem que cumprir. Sempre orientando que dá vontade dele de empreender no rigor, como o Guerra colocou, e você, de uma forma muito clara aqui,
nos deixou essa transparência e os cuidados, a gente sempre orienta esse empresário ou esse empreendedor a partir do momento que ele tem a aprovação do GERIC, que ele já se utilize do instrumento aí no caso aí do exemplo do financiamento da produção, para que ele amplie não só o mercado que ele quer atender, mas também esse grau de nota que ele vai tendo dentro da Caixa. Hoje, vamos dizer, eu como empreendedor já estou no segundo balanço, olhei o terreno com todas as propriedades que eu preciso defender da pesquisa de mercado para poder empreender. Tomei todos os cuidados de compliance que o Guerra orientou. Enfrentei lá os 90 dias de aprovação na prefeitura e vou começar com o Siqueira a desenvolver o time de vendas para a operação. O que a gente mais tem no nosso dia a dia, né, Guerra? O empreendedor que faz ao contrário. Primeiro, ele compra o terreno. Segundo, ele pensa no projeto. Terceiro, ele não se prepara contabilmente e não coloca o custo do futuro financiamento da produção na viabilidade econômica. Aí lá na frente acha caro, né? Ou interpreta como caro o passo a passo que ele tem que cumprir. O que a gente mais escuta é assim, ó, mas desse jeito que vocês estão exigindo, ninguém faz obra. E o que a gente sempre orienta é assim, ó, faça a esteira completa. Não tenha medo de utilizar o banco desde o momento que você tomou a decisão de empreender. Isso tem que caber na sua conta, já tem que estar na sua esteira de análise do banco e faça o processo completo, tá? Você pode reforçar esse cuidado e essa orientação que a gente coloca para os empreendedores, porque eles querem sempre virar ampulheta de cabeça para baixo, Nelson. É exatamente isso que acontece. E toda vez que nós somos procurados, e nós, de uma certa forma, fazemos até uma prospecção, porque a gente, quando vê placa, os olhos da gente acabam ficando treinados, né? Quando vê placa de alguma construção, vê que é basicamente de um construtor só, de alguma empresa, a gente entra em contato exatamente para orientá-los nesse sentido, né? Então, a esteira a esteira de produção, ela é muito simples. E a gente orienta exatamente isso. Olha, começa pequenininho, começa pequeno, que daqui a pouquinho você vai ver que você está grande sem ter tido dor. Tá? E aí eu quero colocar um ingrediente nisso aí que você falou, que é basicamente assim. Mas a Caixa pede muito papel. Né? Aí a gente tranquiliza e fala só, se qualquer um desses papéis que a Caixa pediu, se você quer, é porque tem alguma coisa irregular na sua obra. Ou, então, assim, a Caixa só pede aquilo que é legal. Né? Não vai pedir nada que não seja legal. Ou, a forma que você trabalha, você já está juntando esse monte de papel, mas aos poucos. Você junta para um, depois você junta para outro, você junta para outro. Você não está percebendo o tempo que você está dispondo para fazer aquelas 2, 3 ou 4 casas de forma individual. Então, traga isso para uma esteira só, se organize, que você vai ver que você vai ganhar tempo e vai ganhar em escala. E aí a gente reforça com o seguinte conceito. Quando ele faz o primeiro, que na realidade, é fato, ele faz ali o primeiro apoio à produção. E aí eu vou, de uma certa forma, complementar a resposta lá para o Guerra.
que eu falei que os limites eles se dão em cima de números. Mas aqui tem a ver com números, mas olha só. Ele foi ali, fez o GERIC, fez o apoio à produção, utilizando ou não, tá? Utilizando ou não, ele venceu aquele período e chegou lá no prazo de 18 meses, vamos definir 18 meses, 12 meses, aquilo que ele estabeleceu para aquele empreendimento dele. Sim. E concluiu. Naturalmente, automaticamente, a próxima avaliação de crédito dele já vai trazer esse comportamento para a linha de apoio à produção. Por quê? Ele teve um comportamento. Ele pegou ou não? Pegou e pagou ou não pegou. Caixa colocou à disposição, mas ele trabalhou com o fluxo de caixa que foi entrando, com os recebíveis, com os financiamentos. Então, à medida em que o tempo vai passando, ele vai ganhando o que nós chamamos de musculatura. Tá? O apoio dele. Então, ele começa com os números do balanço dele, mas aí o comportamento dele na construção civil, na Caixa, vai aumentando o limite de crédito para a linha apoio à produção. Tá? Então, acho que, de uma certa forma, eu contemplei aí o que você me perguntou. Excelente. Guerra? Não, eu acho que tá bem, né? Foi muito boa aí a apresentação, né? Eu acho que o que eu mais tinha dúvida era realmente em relação a essa situação aí, que na verdade não é dúvida nossa, né, Siqueira? A gente está no mercado aí e a gente toda hora a gente é questionado e normalmente o pessoal já vem com um pré-conceito sobre a Caixa, né? Sim, exatamente. Não só sobre a Caixa, sobre qualquer instituição financeira, porque a burocracia de um e para outro muda pouco entre uma instituição e outra, né? Basicamente, os instrumentos de análise são basicamente os mesmos, né? Fazem análise de engenharia, faz análise jurídica, um pouquinho diferente um do outro, mas o nível de exigência é praticamente igual, né? Então, é isso que a gente normalmente bate. E eu tenho um slogan que eu sempre falo para o pessoal, assim, fazer certo corta caminho. Exatamente. Isso. Fazer certo corta caminho. Isso eu sempre falo para eles, eles falam assim, não, isso é coisa de louco. Eu falo assim, não, é coisa de quem quer perpetuar no mercado, né? Então, são situações que a gente vive, né? E tudo isso que você comentou, muito bem comentado, e isso vai ajudar bastante a gente, para aqueles que ouvirem, né, que forem ouvir aqui a nossa live, eu tenho certeza que isso vai contribuir bastante para a gente aqui, né? Eu acho muito bacana. Sem dúvida, Fico sem feliz. dúvida. Eu quero fazer para depois vocês organizarem em forma de edição um pequeno resumo aqui do novo Minha Casa Minha Vida. Tá? Por favor. Quais são as grandes novidades do novo Minha Casa Minha Vida? Então, nós temos a primeira grande novidade, a volta do financiamento para a renda faixa 1, até 2.640. Segunda grande novidade, a alteração, ou seja, majoração dos valores por recorte territorial. Todos os municípios tiveram os valores majorados, com destaque para aqueles municípios menores. Excelente. Terceira grande alteração, a possibilidade de uma família com faixa a partir de 4.400 até 8.000 financiar em qualquer município brasileiro um imóvel de até 350 mil com recursos do Fundo de Garantia. E aí, a outra novidade é também a elevação do financiamento do pró-cotista, que tem suas regras definidas, para até 1,5 milhão. Então, essas são grandes novidades aí que o novo Minha Casa Minha Vida trouxe, com vários objetivos. Contemplar desde o faixa 1 até faixa 1, que estava
nós chamamos no mercado aí a operação estava fechada, então essas famílias com faixa de renda até 2.640, elas não tinham condições de financiar, e aquelas com renda acima de 4.400, às vezes tinha que se limitar a um valor, né? Porque o recorte territorial não permitia que ela financiasse mais que aquele valor, e agora vai até 350 mil. Excelente, excelente. O resumo consolidou aí no nosso primeiro objetivo, que era exatamente essa grande novidade, que é o novo programa Minha Casa Minha Vida. Você nos agraciou aí com um complemento de outras soluções que a Caixa tem e de tremenda importância essa complementariedade que você nos permitiu aqui ouvir, exatamente de você que tem a orientação de atender uma região absurdamente gigante dentro do estado. Isso endossa muito os cuidados que toda hora a gente reforça com empreendedores e empresários que estão no mercado e querem atuar no mercado. E reforçamos sempre que o caminho e o rigor da Caixa é um duplo selo de qualidade que ele pode agregar no negócio dele. E, Nelson, dentro da esteira que nós temos, boa parte do nosso público, da nossa audiência aqui, são de corretores imobiliários. Então, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem também aí, com a melhor orientação possível de como usar soluções que a Caixa disponibiliza que ampliam o mercado de atuação desses profissionais. Por favor. Tá certo. Então, para a gente finalizar e eu deixar essa mensagem aí de otimismo, eu sempre ouvi falar que a construção civil ela é feita de altos e baixos, né? Assim como a elevação dos valores das unidades habitacionais. Isso é uma prática de mercado. Bom, se ela é formada por altos e baixos, agora nós estamos no momento da alta, o momento da colheita. Tá? Se a gente está no momento da colheita, porque nós podemos dizer que, de repente, tivemos um problema, um período ali adormecido. E eu quero trazer aí, na questão do adormecido, nós temos muita demanda represada de imóveis em que as famílias do faixa 1, ou seja, até 2.640, podem adquirir. São aqueles imóveis usados. Tá? E aí, assim, na composição de renda, quando a gente fala renda familiar, entra o marido, entra a mulher, né? Aí aquilo que eu disse, o incentivo do Estado, que é o Casa Paulista, são R$10 mil. Pode-se buscar também, de repente, no município, um incentivo do município ali, uma contrapartida do município. Isso aí já abre um pouquinho o leque. Mas, enfim, explorem bastante esse mercado do faixa 1 e também das linhas de financiamento, que foi as que nós falamos aqui, do Minha Casa Minha Vida, recursos do Fundo de Garantia, onde nós podemos financiar imóveis de até R$1,5 milhão, considerando o pró-cotista. Então, de trás para frente, até R$1,5 milhão pró-cotista, que é recurso do Fundo de Garantia, 350 mil, que é o faixa 3, né? Em qualquer município brasileiro, aí você vem e se enquadra ali nos recortes territoriais, que ficou muito bom. Então, nós estamos no momento da colheita das linhas, ou seja, da construção civil, que se fala muito que é de altos e baixos. Aproveitem esse momento e divulguem, né, os produtos e serviços, coloquem suas placas, né? Eu costumo sempre dizer, se a casa ela é possível de financiar, consulte Financiamento Caixa, eu sempre digo isso, né? Façam parcerias com os nossos correspondentes Caixa aqui, né? Que é os correspondentes negociais Caixa,
e explorem aí esse momento oportuno que nós estamos vivendo com o lançamento, com a volta uma volta mais robusta, né, do Sim. novo Minha Casa Minha Vida, contemplando todas essas mudanças que eu acabei de falar. Ótimo. E, Nelson, deixando você aí com todos os nossos agradecimentos pelo teu tempo, a sua gentileza e contribuição. 3 pontos que para nós aqui também são importantes no nosso momento imobiliário. Se você pudesse deixar aqui uma frase que você defende e utiliza como um mantra para a nossa audiência, indicasse um livro que a gente também aqui é defensor de que a cultura ela está muito mais além do que o conhecimento técnico comercial que a gente pratica e que você percebe aqui da nossa iniciativa aqui com o canal, com o Momento Imobiliário. Essas 3 contribuições para fechar o seu horário aqui, por favor, com a gente. Muito bem. Bom, com relação a relação a livro, a gente gosta sempre do último, né? Mas, Sim. assim, são vários aí. Eu sugiro, assim, a leitura ali do livro da Arte da Guerra, que é um livro muito bom para estratégias. As 4 disciplinas da execução, é um livro muito bom. Temos também ali o Pai Rico, Pai Pobre, né? Um livro Inclusive, interessantíssimo. fala do mercado também, imobiliário. Fala do mercado, exatamente como você não... como você seguir, né, os passos do pai, porque muitas vezes os pais não fazem sucessores, né? Estou lendo agora o livro que é Uma Só Coisa, né? Que é o foco, você focar somente naquilo, e aí a gente pode, quando a gente... Porque abre muito leque, né? Esse livro que eu estou lendo agora. Vamos dizer assim, para um corretor, o que significa uma só coisa, né? Focar uma só coisa. Quando você estiver atendendo um cliente, foque nele. Foque nele. Deixe o celular do lado e foque nele. Ouça o seu cliente, tá? E aí, eu sugiro muito também alguns videozinhos ali de TikTok, que traz alguns exemplos, né? Mas assim, ó, o cliente que está com você, ele é o seu principal cliente. Ele é o seu melhor cliente. Ele é a pessoa que merece a sua maior atenção naquele momento. Mas e o outro? O que está me aguardando ali? A hora que ele sentar na sua frente, aí passa a ser ele. Mas nesse momento, você dá atenção àquele cliente. Tem espaço, né? Tem mercado para todos, tem produto para todos e a Caixa tem linhas de atendimento para todas as classes e para todas as faixas de renda. Então, acredite no seu potencial, inove, divulgue o seu produto e não desista. Siga em frente e você vai conseguir. É isso. Excelente, excelente. Guerra, suas considerações aqui, por favor, e os agradecimentos aqui da minha parte para o Nelson. Muito obrigado, Nelson. À disposição. Nelson, muito obrigado. Foi muito boa essa apresentação. Isso vai enriquecer bastante o nosso momento imobiliário. Aproveitando aqui para a nossa audiência se inscrever no nosso canal, até para ter acesso a tudo aquilo que a gente publica no nosso canal, né? O canal do YouTube. Aí nós temos as nossas redes sociais também no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. Então, que todos, além de ver essa brilhante palestra, essa brilhante apresentação, que também se inscrevam no canal, porque esse é o objetivo do nosso momento imobiliário. Está sempre trazendo informação, trazendo cultura, trazendo tudo aquilo que envolve o mercado imobiliário, para que todos
consigam crescer dentro da sua profissão e se perpetuar no mercado. Então, esse é o nosso objetivo aqui, compartilhar conhecimento. Né? Muito obrigado, foi ótima a sua apresentação para nós aqui, Nelson. Agradeço aí o feedback de vocês. Me coloco à disposição, como nós falamos ali atrás, né, em off, para a gente conversar pessoalmente, né? Onde a gente pode esclarecer a dúvida de um é a dúvida de outro, num grupo de pessoas interessadas, né? Pessoas interessadas e não especulativas, que queiram aí fazer aí do canal Momento Imobiliário o seu momento, tá? Eu tenho um ditado que é assim, ó: viva o momento. E como nós estamos falando de financiamento habitacional, e aí fazendo um trocadilho com o canal de vocês, viva o momento imobiliário. Perfeito. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado. Um forte abraço. Obrigado. Tudo bom. Tchau, tchau. Tchau.